o nosso contato com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Marquinho, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. É um prazer falar contigo. Hoje tem uma reunião do Conselho Deliberativo. O que é que a diretoria executiva vai apresentar nesta reunião do Conselho? Olha, hoje é a última reunião desse quadriênio, né, desse mandato. Ou seja, a última reunião comandada pelo doutor Tagino. O Tagino não pode nem postular a reeleição, porque o estatuto não o permite. Então, por hora, é uma despedida do Tagino também na presidência da mesa diretora. E nós iremos apresentar também uma planta de modernização do estádio Moisés do Careca. Marquinho, sobre a questão do planejamento para 2026, claro, tem a eleição ainda no dia 20, mas como não teve chapa concorrente pelo estatuto, a chapa encabeçada por você será eleita por aclamação. Então, quer dizer, o planejamento já pode ser iniciado, porque você continuará, não sei se como presidente, mas a sua chapa é a que vai efetivamente administrar a ponte pelos 4 próximos anos. O planejamento, a planificação para 2026 já começou ou você vai esperar o dia 20? Batista, o planejamento já começou, independente de qual chapa concorressem, de quantas chapas concorressem, que a Ponte Preta não pode parar, né? Se caso o lado nosso fosse derrotado, eles poderiam jogar todo o nosso planejamento fora ou não, ou aproveitar o material que nós já tínhamos. Senão é outro noviciado, como eu peguei aqui do zero, não iria deixar para que ninguém pegasse do zero, né? Mas já está fazendo, o João Brigatti, que é gerente de futebol, o Ricardo Koyama, que é o diretor de futebol, trabalham diuturnamente, já até antes mesmo do Campeonato Brasileiro ter terminado, para que possamos ter uma equipe competitiva já no Campeonato Paulista e também no Brasileiro da Série B do ano que vem. Eu tenho ficado mais com um problema de acerto com os atletas que não receberam. É um problema que eu tenho enfrentado, e aí tem a eleição pela frente, porque, por exemplo, o que está bloqueado, nós estamos tendo extrema dificuldade em desbloquear. Aquilo que não está, para que eu traga para dentro do clube, precisa a eleição estar definida, porque ao término de eleição, ao término de mandato, eu não posso antecipar valores, tá? Até que seja definido o novo mandatário. E não é dia 20, como você colocou. A eleição para presidente é dia 30. Dia 20 é a eleição da chapa. Dia 30 é a eleição para presidente, dos cargos eletivos. Presidente, primeiro vice, segundo vice, mesa diretora do Conselho Deliberativo e os 3 membros titulares indicando o seu presidente no Conselho Fiscal. Isso é no dia 30. Então, isso está atrapalhando um pouco a busca de numerário para liquidar os haveres aí com os atletas. Ô CH, um abraço para você, boa tarde. Estamos entrevistando o presidente da Ponte, Marco Eberlin. A sua pergunta. Boa tarde ao Eberlin, a você também, Batista. Eu tenho 3 em uma e uma coisa está ligada na outra. Primeiro, Marquinhos, nós temos aqui informações desencontradas sobre Transferban. Segundo, a questão do pagamento. Me parece que você deu um indicativo que depois das eleições, acho que tem um caminho a ser adotado. E a terceira, se a prioridade da ponte é a continuidade do Marcelo Fernandes. Boa noite. Boa noite, Carlos. Prazer falar contigo. Prioridade na permanência do Marcelo, desde que esteja dentro do que a Ponte Preta possa pagar, sem loucura alguma. As tratativas já foram iniciadas
junto ao procurador, que agora não me pergunte o nome que eu não sei, porque é o Marcelo, é o Brigatti com o Ricardo que estão à frente disso. Eu recebi aqui no final da semana passada, na sexta-feira, o Marcelo Fernandes. Ele até parece que participou do jogo festivo no sábado, de ex-atletas, mas ele fez questão de vir prestigiar, ou participou ou veio prestigiar. Né? Ali demos o pontapé inicial do sim para a permanência dele, mas tem que ajustar valores, aquela coisa toda. Então, é prioridade. Você bem falou, não é que nós temos intenção de só mexer com pagamento para os atletas após o dia 30. Né? É que a possibilidade maior de trazer numerário para o clube vai ocorrer após o dia 30. Até lá, a Ponte Preta não consegue. Esse transfer ban nós vamos trabalhar também para derrubá-lo após dia 30. Proceder à inscrição de novos atletas no mês de dezembro. Porque, como todo mundo sabe, houve aquele bloqueio por falta de pagamento das parcelas, que nós vimos pagando rigorosamente em dia, regularmente, né? Ou sendo redundante, já sendo redundante regularmente, e depois com os bloqueios nós somos impossibilitados de pagar. Então logo possamos trazer novo numerário, será quitado e os transfer bans irão cair. Eram essas três, ou Carlos, eu deixei algo sem responder? Não, era isso mesmo. Tá certo, Marquinhos, obrigado. Vamos lá, Tigrão, estamos entrevistando o Marco Eberlin, presidente da Ponte. Boa tarde para você e a sua pergunta. Como ele tá em forma, né? Tá fininho, tá rápido de raciocínio. Eu também vou meter 3 em 1. Um abraço, viu? Um abraço, Batista. Um abraço aos amigos da Bandeirantes que estão iniciando agora. Um abraço ao presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin. Muito obrigado por estar nos atendendo. Marquinhos, a primeira. Se não tiver definido, você vai dizer, não está definido ainda. Você continua como presidente, na administração sabemos que você vai estar. Você é o líder da chapa. Você continua como presidente ou exerce um outro cargo? Essa é a primeira. A segunda. De minha parte dizer isso. Desculpa, não ouvi. Eu disse que quanto à primeira pergunta, seria leviano de minha parte afirmar isso. Mesmo que eu queira, existe uma eleição, tá? Junta-se a atual chapa eleita junto com os conselheiros vitalícios, que aí entenderão qual é o melhor nome. Pode surgir candidato a presidente aí dentro da própria chapa minha ou dentro do Conselho Deliberativo. Então, perfeito. Só após a vitória da chapa que nós podemos declinar quem será o novo presidente. Gostaria que houvesse a diversidade disso, eu acho interessante que isso haja, e nós temos bons nomes também do nosso lado, dentro do Conselho de Vitalícios. Então vamos aguardar, seguir todo o rito estatutário, rito eleitoral, e a próxima etapa agora é dia 20. Então, eu vou mudar a pergunta, essa primeira. Então você, só depois da chapa, está respondido, nada a questionar, mas dentro da chapa, que será eleita, que é a sua chapa, dentro da chapa você é candidato a presidente, ok? Se a chapa quiser, sim. Até hoje eu não perguntei. Não, mas alguém tem que se candidatar. Valdemir, eu vou ser correto com o rito estatutário da Ponte. Eu não posso dizer isso antes. Existe um prazo para ser colocado isso, que é lá dia 25, 27. Muita coisa pode acontecer até lá. Como eu disse, tem bons nomes. Eu não me apego ao cargo. Não foi feito um nome que... isso é mais para política, mas serve aqui também. Como é que chama quando faz uma prévia? Acho que é prévia, né? Faz uma prévia com as bases. Prévia do partido. Isso. Então vamos pensar nisso, tá? E aí teremos uma prévia para a chapa vencer, para a gente passar a entender qual é o melhor nome. Diante do fato de você não estar declinando do cargo e deixando responsavelmente para a Assembleia e para a chapa, eu anuncio aqui para o torcedor da Ponte que Marco Antônio Eberlin será o presidente da Ponte nos próximos 4 anos. Segunda pergunta. Você acredita que em função, e hoje as coisas se comunicam muito rapidamente, que a Ponte terá muitas dificuldades
para contratar nomes que tenham peso para disputar uma Copa do Brasil na terceira fase, um Paulista da A1 duríssimo e uma Série B fortíssima, em função desse momento que o clube vive. Essa é a segunda. E a terceira, na mesma linha, né, de pensamento, qual é o planejamento, se é que vocês já estão planejando, ninguém dorme de botina, não dá para esperar que o tempo passa muito rápido, qual é o planejamento que existe no sentido de tentar ter um 2026 menos turbulento no quesito finanças, já que futebolisticamente falando o ano foi muito bom, excelente, mas do ponto de vista das finanças, o que já tem mais ou menos elaborado para tentar não sofrer tudo isso de novo? Bom, Ademir, nós estamos trabalhando, e não pode ser diferente, com o orçamento que a Ponte Preta tem previsão, né? Vem a ter no próximo ano, tá? Trabalhando com o que a Ponte pode receber de Campeonato Paulista, com o que a Ponte pode receber de Campeonato Brasileiro de Série B, com os que os clubes receberam, uma certa majoração para o próximo ano, também com a participação na Copa do Brasil, com uma média de público que tenha nos nossos estádios, no nosso estádio, com um aumento do TC10, é com isso que nós trabalhamos. Agora, e vamos tentar cortar gastos, se a nossa chapa vencer, vai haver cortes, pode ter certeza disso, em pessoal, tá? Em salários de atletas, diminuição do quadro de funcionários, seja ele de todos os departamentos, para poder equilibrar as finanças do clube. É a receita básica, né? Mas tem situações que podem ocorrer que a gente não pode adivinhar, né? Pode cair uma penhora a qualquer momento. Ela pode ser daqui 3 meses, ela pode ser no final do próximo ano, ou ela pode ser no outro ano. Então, se essas surpresas ocorrerem, a Ponte terá problema. Se a Ponte conseguir a RCE, que nós estamos tendo imensa dificuldade para conseguir, recuperando o PEPT e o Transferban, já fica de uma situação muito melhor, muito mais acomodada para se prever, para se promover o planejamento. É isso que ocorre. A ideia é não passar o de sufoco que nós passamos esse ano aqui, né? O ano passado, nós fomos rebaixados para a Série C. Quem escutou a entrevista do Elvis, o Elvis falou, o presidente, nós caímos e o presidente pagou todo mundo. Tá? A ideia agora, nós subimos mais ainda, diante de todo o esforço desprendido pela nossa comissão técnica, pelos atletas, também de quitar todos os compromissos assumidos. Pedro, você acredita que algum jogador... Ô Tigrão, eu não, peço é a terceira pergunta. É a terceira, é que ele esqueceu. Se algum jogador pode eventualmente virar as costas, não jogador que está no elenco, mas jogador a ser contratado, preocupado se você vai ter dificuldade com isso, com esse momento que o clube vive ainda sem uma solução. Não acredito pelo peso da camisa da Ponte Preta. Quem subiu a Ponte Preta com todo o esforço dos atletas, com todo o caráter desses atletas, com todo o conjunto, um vestiário formidável, quem levou a Ponte Preta ao título foi a torcida e a dimensão do seu escudo. Tá? E quando se fala para qualquer atleta e venha jogar na Ponte Preta, hoje com rede social ou com contato, ele fala com o jogador em 1 minuto, sabe da dificuldade, sabe que pode haver dificuldades, mas fala, ter uma boa participação na Ponte Preta tem um peso muito grande na minha carreira. Isso eu não é lógico, pode um ou outro aí, mas não acredito em grandes dificuldades com isso, não. Pedro Piscinato, a sua pergunta ao presidente Marco Eberlin. Fala, Eberlin, boa tarde para você, é um prazer mais uma vez estar falando com você, obrigado por atender a gente aqui da Rádio Bandeirantes. E para finalizar essa entrevista, eu queria que você avaliasse esse seu mandato à frente da Ponte Preta, como você vê essa sua gestão nesses 4 anos à frente da Ponte Preta, um mandato aí que teve altos e baixos. Qual que é a sua avaliação sobre o seu trabalho à frente da Ponte Preta? Bom, perdemos o contato com o Marco Eberlin, vamos refazer a conexão.
Deixa eu só explicar aqui para os companheiros, né? Tem muitas perguntas, todos nós, mas a Ponte está envolvida hoje com a reunião do Conselho Deliberativo. Então eu fiz um acordo com o presidente da Ponte de uma entrevista de 20 minutos. De 20 minutos. Então, você ouviu, Marquinhos, a pergunta do Piscinato? Ouvi. Eu prefiro dizer, Piscinato, a seguinte situação para você. Quem tem que fazer um balanço da minha gestão são profissionais da imprensa que estudaram para isso, que militam no esporte de Campinas, e não eu. Vocês sabem todas as dificuldades aqui encontradas, podem apontar meus erros e podem apontar meus acertos. Então, Piscinato, você hoje, jovem jornalista de futuro promissor, como o próprio Batista me disse outro dia aí, inclusive batendo pênalti aqui, eu acho que cabe você, no caso da Bandeirante, Batista, que é dinossauro, Valdemir Gomes, Carlos Henrique, Gleger, Piscinato e outros integrantes da Rádio Bandeirante, de outras emissoras, ponderar se o balanço foi positivo ou não. Fico contente de ter vindo à Ponte e conquistado 2 títulos. Eu tenho certeza que a torcida ficou muito contente com isso. Teve muitos erros que eu tive, porque não querendo errar, por necessidade da Ponte. Teve erros, não que eu quis errar, mas que eu cometi, que eu me corrigi depois ao longo da jornada. E são vocês profissionais da imprensa que têm que falar se foi boa ou não, se foi média. Tenho certeza que vocês são capacitados para falar esse tipo de situação aí, de como foi o mandato dessa diretoria. A única coisa que eu digo é o seguinte: a minha diretoria foi maravilhosa, o Conselho Deliberativo foi maravilhoso. O presidente, eu deixo a crivo de vocês dizer o que vocês acharam ou não. Marquinhos, muito obrigado pela sua participação. Quero fazer um agradecimento pessoal. Você teve o cuidado de me mandar uma mensagem parabenizando pela narração do jogo da Ponte, afinal a Ponte campeã, primeiro título em 125 anos, um título nacional. Então, muito obrigado por esse cuidado, mandar a mensagem. Vou guardar nos meus arquivos para que a minha netinha um dia ouça, daqui vários anos, ela é muito novinha, a sua narração. Eu guardei comentários do Tigrão, guardei comentários do Carlos Henrique, do Gleger, meus embates com o Piscinato, mas espero que a gente se perdoe por algum deslize, tanto do meu lado como de vocês, mas sempre te parabenizar. Quando um locutor coloca a emoção, e a gente percebeu a emoção que você colocou naquela narrativa, eu só tenho que parabenizar. É justiça, isso foi muito bem narrado, foi com a alma. Ali você não era pontepretano, ou passou a ser naquele instante, e passou a ser o futebol de Campinas. Você entrou para a história com a sua narrativa, narrando o primeiro título nacional da Associação Atlética Ponte Preta. Então você também está aqui nesses 125 anos de história da Ponte. E Batista, para terminar, dizer para o Tigrão e para o Carlos Henrique que 3 em 1 era aquele equipamento de som que eu era juvenil e eles já eram amadores, já eram adultos. A gente comprava, tinha toca-disco, fita cassete e rádio AM e FM. Tinha da Sharp, da Telefunken, que mais? Da Sony. Era um sonho de qualquer jovem aí na metade do final das décadas de 70 até meados da década de 80. Eu tive um CCE. Eram 3 em 1. Abraço, Marquinhos. Muito obrigado, viu? Falou, um abraço a todos aí. Prazer falar com vocês sempre. 17